Há um projeto de nossa autoria que visa nivelar os possíveis constitucionais reajustes nos salários do governador, do vice-governador, dos secretários de Estado, dos deputados estaduais, aos percentuais aplicados ao servidor público. Nós sabemos que no primeiro momento parece assustador, parece estranho, esses índices eles vão se acumulando a cada 4 anos, tendo em vista que a Constituição estabelece que o reajuste tem que ser de uma legislatura para outra. E muitas vezes o que se aplica no salário do servidor público, 4%, 5%, se acumulado nos 4 anos, vai dar exatamente o montante que é aplicado de uma legislatura para outra. Enfim, o objetivo principal da matéria é nivelar, democratizar esses possíveis reajustes, inclusive do secretário de Estado, aos percentuais aplicados ao servidor público. Se o reajuste for 0, é 0, se for 1, é 1, se for 2, é 2, se for 5, é 5, e assim de forma democrática. E o povo de Guarapari e de Vila Velha não pode ficar à mercê de um acordo pactuado para quando da construção da rodoviária. Então, o que nós precisamos é pedir à CETURB que encampe essa luta para que possa haver um transporte seletivo entre a rodoviária de Vila Velha à rodoviária de Guarapari. Essa é a demanda que a Associação dos Amigos da Praia Sol vem nos trazer. Com muita luta foi conseguido um ônibus que passa pelo bairro, e agora, com essa decisão liminar de cumprimento do contrato, esses ônibus vão estar proibidos, como eu disse anteriormente. Então, é necessário a criação de uma linha de ônibus seletivo para que possa atender os moradores do município de Vila Velha e do município de Guarapari, interligando a rodoviária de Vila Velha e a rodoviária de Guarapari. E isso já vai melhorar o transporte dos passageiros desses 2 municípios, deputado. Então, nós vamos fazer gestão junto à CETURB e ao DR para que isso possa ser viabilizado. A Olimpíada Brasileira de Biologia, assim como a de Matemática e outras, concorrem, né, e se inscrevem alunos de escolas públicas, particular, escolas federais, estaduais, enfim. E dos cerca de 160 alunos capixabas que participaram que foram classificados, não que participaram, dos cerca de 160 classificados aqui no estado, na OBB, apenas 11 são alunos de escolas estaduais. Todo o restante são das escolas federais e das escolas particulares. E eu queria aqui enaltecer o feito desses meninos que se classificaram, desses 11 alunos da rede estadual que se classificaram, apesar de todos os problemas que a educação pública estadual vem passando, apesar de todo o descaso com as escolas públicas estaduais, apesar da política pública hoje de educação ser uma verdadeira tragédia para a maioria das escolas, ainda assim, através desses resultados, se vê que com todo sacrifício se conseguem resultados nas escolas públicas estaduais, a despeito de todo descaso, de todo desprezo por parte da Secretaria de Educação com essas escolas. Na reunião lá no Palácio, eu mencionei ao governador todos esses problemas que a educação enfrenta, as 150 escolas que a gente já visitou e toda a problemática enfrentada por essas escolas, sem contar a quantidade de alunos em função do fechamento de turnos e escolas que estão sendo praticamente expulsos da escola. Então, o Estado, ele além de descumprir, né, ali do oferecimento, ao fechar, ele está estimulando o abandono e impossibilitando que essas crianças tenham um futuro melhor, que esses alunos, né, que esses adolescentes tenham um futuro melhor. Parabéns, então, mais uma vez a todos os alunos classificados, também parabéns aos dos institutos federais, das escolas particulares, mas esses 11 alunos classificados nas escolas estaduais merecem todo o nosso aplauso. A educação para o trânsito está capitulado no artigo 73 do Código Brasileiro de Trânsito, isso há mais de 12, 13 anos, não é novidade nenhuma. As escolas fazerem desde
o curso primário. Nós temos uma escola em Vila Velha que faz trabalho muito importante, que é o COC, o Colégio Oswaldo Cruz, que faz esse trabalho maravilhosamente, mas é preciso mais escolas, que também as escolas secundárias, as escolas no terceiro grau, que são as faculdades, fazer essa campanha, porque você educar é muito melhor do que você fazer repreensão. É muito melhor você trabalhar para que a pessoa não beba e vá dirigir. Ou seja, beber e dirigir são duas coisas incompatíveis com a vida. Você visita os hospitais de traumatologia, ortopedia, para você ver quantos acidentados de trânsito estão acamados, trazendo transtorno para a família, para si próprio, afora aqueles que estão no cemitério. Incrível observar que num espaço de pouco mais de 20 anos, toda essa dramaticidade acontece por 2 ocasiões no nosso país. Isso faz com que a gente faça uma reflexão do quanto engatinha a democracia no nosso país. Não podemos dizer que é uma democracia madura, é uma democracia caminhando lentamente, em construção, mas nós precisamos consolidar a democracia no nosso país. Nós precisamos aproveitar essas oportunidades de fazer reformas. Reforma política tem 20 anos que a sociedade clama por uma reforma profunda, uma reforma política, e eu penso que é a oportunidade, uma reforma previdenciária, uma reforma tributária, e aí nós precisamos contar com a ousadia dos nossos políticos. Essa reforma ela precisa ser proposta e só pode ser proposta pela classe política, pelo Congresso Nacional, pelo conjunto da Câmara e do Senado. E eu penso que talvez fosse hora dos movimentos de rua não parar em função de que vai acontecer um impeachment na semana que vem. Eu penso que logo depois do impeachment precisa de ter uma grande manifestação pacífica como as que vem acontecendo em todo o país, pedindo, clamando pelas reformas que tanto são necessárias no nosso país, porque se nós simplesmente não formos mais às ruas, vai acontecer um impeachment, vem um vice-presidente amparado pela Constituição, toma posse, já começa a nomeação de um governo de coalizão, e esse modelo de coalizão não tem dado certo para o nosso país. Esse modelo de coalizão tem sido mais um corporativismo, um protecionismo para quem está lá sentado na sombra do povo brasileiro, dos impostos que a gente paga, dessa alta carga tributária que a gente paga, que precisa, repito, de uma grande reforma. Então eu tenho que sugerir que é momento, sim, importante na transição desse país, no amadurecimento da nossa democracia, mas nós precisamos continuar nas ruas. E aí a gente já observa e já identificou a força dos movimentos de rua. É preciso que seja chamado para imediatamente após o impeachment, que o povo, que a sociedade brasileira vai com mais força para as ruas. Quero fazer aqui hoje menção a uma ação do Ministério Público Federal contra a empresa Samarco, contra a BHP e a Vale. Já são quase 6 meses do desastre que ocorreu em Mariana e no Espírito Santo. E nenhuma providência foi tomada com termos em sentido objetivo para resolver o problema das famílias que perderam as suas casas e das pessoas que foram soterradas pela lama da Samarco. Hoje o setor empresarial se movimenta, e principalmente o município de Guarapari e Anchieta, na busca da retomada do funcionamento da Samarco para tentar socorrer o segmento que gira economicamente em torno da Samarco nesses municípios. É justo essa luta para a retomada do funcionamento da Samarco. E eu até acho que a Samarco não retornou ainda preventivamente e maliciosamente para poder tentar, com esse jogo de estar fechada, sensibilizar as autoridades para não tomar providência contra eles. A Samarco deve voltar? Deve sim, mas deve também voltar de forma
dentro da lei e com responsabilidade social. Nenhuma empresa pode se esconder na geração de emprego, na geração de imposto, e com isso conseguir ultrajar o Estado de Direito, não preservar o meio ambiente e especialmente a vida humana. Nós estamos para ser vítimas também, como já temos sido, da Vale do Rio Doce, que é uma empresa que polui a Grande Vitória com o pó preto, que mata centenas de pessoas por ano, além da falta de higiene nos lares da Grande Vitória, especialmente Vitória, pelo fato dessa poluição descabida. Não tem como uma empresa como a Vale prestar um tipo de serviço desse em qualquer lugar do mundo. Até porque fora do Brasil eles não conseguem fazer o que eles fazem aqui abusivamente. Nós estamos às vésperas de um dia muito importante. Um dia que se comemora, que se lembra com mais intensidade de uma das pessoas das missões mais importantes desse mundo, que é sobre o Dia das Mães. Então eu quero cumprimentar aqui as mães deputadas, hoje, especialmente a deputada Eliane, a deputada Raquel, a deputada Janete, a deputada Luzia. Quero cumprimentar também as servidoras dessa casa, que são mães, já antecipando esse momento de homenagem tão importante. A mãe, ela é aquela figura que equilibra a vida de um filho e também equilibra a vida de uma família. E muitas vezes elas não são respeitadas como deveriam ser. Então hoje eu quero falar diretamente para os filhos. Você que tem a sua mãe, seja ela nova ou seja ela com mais idade, respeite a sua mãe. Então vocês, filhos, não queiram apenas no Dia das Mães dar um abraço, mas dê esse abraço, mas que você possa respeitar a sua mãe em todos os dias da sua vida. Nós, como representantes de uma parcela significativa da população, temos a obrigação e o dever de vir aqui da tribuna desta casa e repercutir para os prefeitos, governo, aqueles que detêm o poder nas unidades de saúde, para que intensifique, é importante intensificar a vacinação, porque tem milhares de pessoas aqui no estado do Espírito Santo que, apesar de ter ido lá nas unidades de saúde, no centro de saúde, não houve vacina para todos. Esse projeto de lei proposto pelo governo do Estado, que dispõe sobre a regularização fundiária de interesse social de imóveis urbanos de domínio do Estado. Com essa lei, o Estado estará garantindo os moradores a permanência legal e definitiva nos imóveis que, por esta lei, estará saindo do domínio do Estado por meio da outorga dos respectivos títulos. A concessão desse título é o reconhecimento de seu direito sobre aquele imóvel. É sinônimo de moradia legal, de cidade organizada e, principalmente, um meio ambiente preservado. Esse projeto é de altíssimo interesse público, será nosso marco legal na garantia da função social da propriedade. Ao longo dos anos, ao longo da história do nosso Estado, pessoas foram ocupando. E é muito normal isso, pessoas de baixa renda, pessoas sem teto, pessoas que não têm definitivamente onde morar, ocupar e de repente ter a permissão, a aceitação da ocupação e ali com muita dificuldade, com muita luta, constituir a sua casinha,
num terreno do Estado, numa área devoluta. E às vezes, Eliane, em alguns casos tem lá o pai e a mãe que constituiu a família e determinados filhos acabaram ficando por ali mesmo e fizeram um acrescento, uma melhoria naquela casinha. E ali está o pai, a mãe, filhos e netos, tem muito disso pelo Estado afora, mas que nunca tiveram a alegria, o prazer, a satisfação de poder dizer: eu moro num teto com escritura registrada, eu moro na minha casa própria. É uma área devoluta, é uma área do Estado que nunca deixou de ser. E o que vem a ser essa regularização fundiária? O conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, promovidas pelo poder público, pelo Estado, que visem adequar assentamentos irregulares, ocupados por população de baixa renda, às conformidades legais, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O governo tomará todas as medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais para poder legalizar essas ocupações pelo Estado do Espírito Santo afora, em todos os municípios. E aí eu quero falar para o município de São Mateus. Eu não tenho dúvida, no município de São Mateus tem inúmeras moradias, e muitas ocupadas em áreas do Estado, em que as famílias que lá estão ocupando não têm até hoje a sua escritura. É um projeto de grande interesse social. Poderia até dizer aqui que ele é tão abrangente, começando aqui por Vitória, onde nós temos a fazenda Maruípe, a grande fazenda Maruípe, e eu disse aqui ontem, Bonfim, Itararé, São Benedito, Bairro da Penha, Santos Dumont, Santa Cecília, né? Acredito que até uma parte de Taboazeiro de dentro, Taboazeiro de fora, São Cristóvão e São Cristóvão, Santa Marta, que tem centenas e centenas de terrenos pertencentes ao Estado. E eu poderia até dizer mesmo aqui que o governo Paulo Hartung, ele, com esse projeto, ele está fazendo a maior reforma agrária urbana até hoje vista. O projeto de resolução que nós estamos propondo, que veta a possibilidade de que as emendas ao orçamento, que elas sejam votadas em grupo. O que acaba acontecendo? O orçamento é a única oportunidade efetiva que os parlamentares têm de influenciar diretamente, de forma objetiva, em como é que o dinheiro do Estado será utilizado. E as emendas são feitas e depois são analisadas aqui e votadas em bloco. Não raro, se pede regime de urgência na aprovação e tudo é aprovado de uma forma atropelada. Então, se você vota ali um bloco de 20, 30 emendas, elas são votadas e reprovadas independente do teor. Alguns deputados têm afirmado, e me causa até espanto essa afirmação, de que se for analisar emenda por emenda, nós vamos ficar vários dias aqui analisando o orçamento. Ora, mas se nós estamos falando da principal forma que temos de influenciar no uso do dinheiro público, qual o mal
de ficarmos debatendo o orçamento aqui por vários dias ou semanas. Se isso, vamos dizer assim, é o cerne, é aquilo que move toda a política pública que será empregada no Estado. Eu costumo lembrar aqui, né? O parlamento representa os interesses da sociedade, não representa os interesses, em primeiro plano, do executivo. Então, vamos usar de nossas atribuições e fazer valer. Mais uma vez eu afirmo, o orçamento é a única vez, ou é a única forma efetiva que os parlamentares têm de influenciar na utilização do dinheiro público e de como esse dinheiro será utilizado nas políticas públicas e nos vários segmentos. Então, eu espero que nós todos aqui sejamos fiéis àquilo que são as nossas atribuições e que a gente aprove essa resolução. O plenário decidir votar emenda por emenda, o regimento dessa casa já permite. Isso já é regra. O que o deputado Sérgio Majestic está propondo já é regra. Agora, existe no regimento deputado Zé Esmeraldo, deputado Nunes, deputado Edson, deputado Bruno. É a exceção. Qual é a exceção? A exceção, mediante deliberação do plenário. Se os deputados entrarem em um acordo, votar em plenário, que as emendas dos deputados Zé Esmeraldo votar em bloco, qual o problema? O plenário é soberano e decide. O que eu estou aqui defendendo é não tirar a exceção, porque se o plenário decidir votar emenda por emenda, proposta pelo deputado Sérgio Majestic, já está aqui no regimento dessa casa. Está no artigo 241, parágrafo 2º. Eu acabei de ler. Mas aí, salvo o dispositivo do parágrafo 3º, é o que o deputado Sérgio Majestic está tirando, propondo aqui na resolução 39. E a exceção é essa. Se o plenário decidir, se o plenário deliberar que as emendas destacadas poderão ser votadas em grupos relacionados e seus autores ou pela conclusão do parecer. Então é fácil de entender, deputado Bruno. Nós temos uma regra hoje, que é votar emenda por emenda. Mas, se o plenário decidir votar em bloco, nós temos amparo aqui no nosso regimento. Eu estive, a semana passada, conversando com vários agricultores de São Gabriel da Palha, de Pancas, de Lajinha, de Vila Valério, de Vila Pavão, Nova Venécia, Governador Lindenberg e Marilândia, que nós tivemos a oportunidade de conversar com alguns agricultores que apresentam o mesmo sentimento, o de aflição e desespero com a crise hídrica. Nós vimos o desespero dos nossos agricultores, porque agora começa até a faltar água para o consumo humano. E as lavouras deles já estão no prejuízo. Nós estamos vendo a condição agora nessa safra, como que está sendo a safra. Nós estamos vendo que agricultores têm secado café, 9 sacas de café para dar uma pilada, 9 sacas de café madura para dar uma pilada, uma saca pilada. Então, assim, é uma fala só, de desespero, de socorro. Eles precisam de um olhar diferente, eles precisam de um olhar que possam dar, de socorrer mesmo esses agricultores. E essa preocupação está aumentando a cada dia, por causa da água agora está faltando para o consumo humano. Seus poços estão todos os poços, eles estão secos, eles estão vazios. E uma coisa que ainda, para piorar, que eles não têm condições financeiras, nem nesse momento que os poços estão secos, para ampliar, para limpar esses poços,
porque eles não têm dinheiro para pagar a hora-máquina. Todos nós que somos do interior, todos nós que mexemos com propriedades, nós sabemos como é caro a hora-máquina. E eles não têm mais recursos nem para a hora-máquina, para aproveitar essa oportunidade que os poços estão vazios. Eu tive a oportunidade de ver um poço que está lembrando o sertão. Ele está todo seco, sem água e todo rachado, todo seco. Então, é muito triste da gente ver a nossa agricultura e a nossa pecuária passar por essa crise que o nosso estado do Espírito Santo está passando. A Copeducar é uma escola cooperativa ou uma cooperativa escola, como queiram, mostrando a versatilidade da cooperativa, do cooperativismo no ramo da educação, mostrando que essa cooperativa existe há 16 anos aqui no estado do Espírito Santo, especificamente ali no município de Venda Nova do Imigrante. Começou com 40 cooperados, hoje são 370 cooperados, pais de alunos que ali estão estudando naquela escola, atendendo a toda a região serrana. A Copereducar tem uma filosofia de valorização e de formação do ser humano, tendo como ferramenta a educação, e a educação que é a base fundamental da formação do ser humano. De aproveitamento do refri. Estamos fazendo uma legenda que possa